social, não há, portanto, formas de você poder, de alguma maneira, estabelecer políticas com esses jovens, e não necessariamente políticas para esses jovens. Então, aí surge um conceito que eu acho importante. A partir do diagnóstico, um conceito também que já é um pouco surrado, mas que eu acho que faz todo sentido, que é o conceito do desenvolvimento local sustentável. Ou seja, a ideia de que a partir de um diagnóstico e com a sociedade local, evidentemente contando com a participação dos atores que interferem nisso, não se possa, a partir desse diagnóstico, desenhar um plano de desenvolvimento equilibrado para aquela sociedade, né? E que tenha, evidentemente, um foco especial na juventude, pela dimensão dos problemas da juventude, que esse segmento social, os problemas que esse segmento social atingiram verdadeiramente. Entendendo que precisamos de uma ação articulada, que envolva a sociedade local, sobretudo o segmento, enfim, o setor social que nós queremos atingir mais claramente, os jovens, que envolva governos, não necessariamente apenas o governo local, mas uma ação articulada entre os diversos governos. A gente nota, às vezes, dificuldades para fazer isso. Nós temos aí a Secretaria Nacional da Juventude, ou temos um PRONASSE, um Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que tem uma componente forte ligada aos jovens também, mas esse programa dissociado de uma ação estadual, de uma ação municipal e de uma articulação com a sociedade, acaba por também não ter a efetividade que seus autores e gestores pretendem efetivamente. Então, vejam, é um tema de uma complexidade muito grande, porque construir políticas solidárias entre governo nacional, governo regional e governo municipal não é uma dimensão simples, porque isso envolve questões políticas, envolve dinâmicas diferentes de gestão, envolve compreensões diferentes da natureza de certos desafios e de como superar esses desafios, envolve até as vaidades pessoais dos governantes, que muitas vezes acabam por... Eu acredito que muitas vezes, boa parte dos recursos públicos, talvez usar a palavra desperdício seja uma palavra muito forte, porque acho que nada se perde totalmente, mas os programas acabam sendo pouco eficientes e eficazes no intuito de atingir seus objetivos, no intuito de atingir as suas metas reais. E é disso que eu falava no início, quando eu disse, a despeito de toda a boa intenção de todos aqueles que identificam nos jovens um público-alvo importante para enfrentarmos o desafio social, de um setor que representa a energia inovadora, ou pelo menos grande parte da energia inovadora na sociedade, que muitas vezes se encontra aturdido, perdido em determinados setores, envolvidos pela dinâmica da violência urbana, que cresce de maneira assustadora em nosso país. Então, eu penso que nós temos que tentar entender essa dinâmica melhor e construir e enfrentar alguns desses desafios para a sustentabilidade. Então, acho que no que diz respeito à sociedade e aos jovens, tentar trabalhar a inovação no que diz respeito à forma de como organizar esses jovens, reconhecer as formas próprias e as dinâmicas próprias de organização já existentes, os laços, que não são necessariamente aqueles do passado, porque mesmo na juventude, as novas formas de relacionamento, os Orkuts da vida, as redes sociais, etc., estão presentes, Afinal de contas, as LAN houses, nas nossas comunidades se proliferaram enormemente, mostrando que os jovens dessas comunidades querem participar desse mundo virtual e querem construir novas formas de relacionamento que são absolutamente legítimas e importantes nessa dinâmica. O papel de governos, que eu me referi à necessidade da integração vertical, nacional, estadual, um outro problema grave, quando se pensa no desenvolvimento sustentável e na política focalizada nos jovens, é como integrar ações, como integrar uma ação. Eu sou secretário municipal de habitação.
trabalho programas de urbanização de nossas comunidades. Um deles, largamente conhecido, o programa Favela Bairro, cujo contrato com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós estamos renovando agora para uma nova etapa deste programa. Trabalhamos recursos federais e recursos próprios também, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Estamos em complexos de favelas muito importantes de nossa cidade. Então, a natureza do problema é como fazer com que a nossa ação, que envolve obras públicas, mas que deva envolver também, né, toda uma dinâmica social, porque de nada adianta. A favela não é apenas um aglomerado urbano disforme do ponto de vista físico. Ela é todo um ambiente social e cultural degradante, porque nós temos conjuntos habitacionais na cidade do Rio de Janeiro, que são construções formais de uma cidade que, na prática, se tornaram favelas. Também verdadeiramente. Então, e muitas vezes encontro entre os próprios técnicos do município a compreensão de que o papel deles se limita à ação na chamada cidade. Eu ouvi de uma técnica da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com uma maior sinceridade, com uma maior honestidade, ele falou: não, o meu papel vai até aqui. Ali era exatamente a fronteira de entrada daquela comunidade, porque ela não se reconhecia enquanto gestora pública do que acontecia também. Do que acontecia, acontece dentro daquela comunidade. Quer dizer, então, na verdade, às vezes até inconscientemente, às vezes conscientemente, mas às vezes até inconscientemente, o poder público acaba reforçando a visão de exclusão social, de exclusão territorial de nossa cidade. Então, é preciso mudar a cabeça, e é imprescindível que se construa integração entre políticas públicas, para que uma política de educação, que brilhantemente foi descrita aqui pela professora Maria Helena, e com certeza pela Tereza Porto, que conheço também as virtudes, para que essas políticas sejam eficazes, ela certamente precisa da ação da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Meio Ambiente, de tantas outras, mas conseguir realizar ações integradas num determinado ambiente territorial, de maneira sustentável e permanente, é um desafio que nós ainda estamos por superar verdadeiramente. E eu acredito que isso tem um forte impacto numa certa incapacidade nossa de resolver esses problemas. E por fim, por fim mesmo, já foi o cartão vermelho já foi aqui levantado, eu apenas registraria algo que eu considero muito importante, que é o papel do setor privado. Porque muitas vezes a gente fala da sociedade e a gente fala que o setor privado entra como mero financiador, arrumar um dinheirinho lá com a empresa XPTO para fazer um programa. E eu acho que nós tínhamos que encontrar uma nova forma, porque o mercado adquiriu um papel muito relevante no Brasil e no mundo. As empresas privadas têm. E nós precisamos imaginar um novo tipo de protagonismo das próprias empresas privadas, em que o gasto social não sirva apenas como algo para expor na vitrine da empresa, falar: olha, eu sou uma empresa com responsabilidade social, mas como algo que se integre, né, na relação com a dinâmica dos movimentos sociais, sobretudo dos mais pobres, e com as ações públicas verdadeiramente. E aí nós precisamos identificar também como sensibilizar esses setores, como de alguma maneira atingir as experiências desses setores. Eu tive uma experiência, e por fim mesmo, no município de Macaé, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um município onde a violência cresceu muito, é um absoluto, aparente paradoxo. É a terra, é o centro da produção petrolífera brasileira, né, que fatura muitos bilhões de reais ou de dólares. No entanto, ali nós temos um crescimento desmedido da pobreza e da violência entre os jovens. E o desafio, quando cheguei para dialogar com os atores sociais e com a Petrobras, uma grande empresa pública, mas que tem uma dinâmica também de empresa, né, falou: não, nós já botamos lá uma dinheirama de dinheiro dos royalties do petróleo, nós não temos responsabilidade. Eu falei: bom, vocês não têm responsabilidade sobre o que acontece no entorno de vocês? E a partir daí nós construímos um diálogo de tal maneira que a empresa entrou num circuito que envolveu a prefeitura, as organizações sociais, né, e a própria empresa, trazendo inclusive a sua cultura de planejamento e gestão para fazer com que aqueles programas pudessem efetivamente atingir seus objetivos. E acredito que a coisa está andando bem melhor.